apoio, uma palavra de renovação, uma palavra que alegre, transforme e abençoe vidas. Que Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Nós, domingo passado, iniciamos uma série sobre grandes pinturas. Vou pedir então que projete, por favor, o slide. Nós começamos e falamos domingo passado sobre Rembrandt e o retorno do filho pródigo. E hoje nós daremos sequência a essa série e falaremos sobre Da Vinci e a Última Ceia. E se você se interessar em levar esse sermão para sua casa, nós temos à disposição ali no balcão de literatura, para você levar, para guardar, para ler naturalmente, ou também para dar de presente a alguém que você se lembre e seja tocado nessa mensagem. Quero falar sobre Da Vinci. Da Vinci foi um grande pintor, foi um grande engenheiro, pode colocar o próximo slide, por favor, foi um grande anatomista, foi um grande cientista, foi uma pessoa com múltiplos talentos. E como pintor, ele fez desenhista também, mas como pintor ele fez grandes obras, das quais as mais conhecidas são a Mona Lisa e esse quadro sobre o qual nós falaremos hoje, que é um afresco que está no refeitório do convento de Santa Maria da Graça, em Milão, que foi pintado ali durante 3 a 4 anos, no decorrer do século XV, no final do século XV, e ali então esse afresco foi feito e está ali disponível para visitação. Bom, na Última Ceia ele inovou nesse afresco, porque o afresco não é uma pintura numa tela, o afresco é pintura na parede. Só que os pintores antigos, eles pintavam com o gesso ainda úmido, e ele vai inovar, ele vai pintar sobre o gesso seco. É um risco, porque se deteriora muito facilmente, a tinta vai saindo, a tinta vai perdendo. Quando você pinta no gesso fresco, ele se fixa mais. Então, aquela pintura, a gente não chamaria exatamente um quadro, mas a pintura dele, ele se deteriora com muita facilidade. De tempos em tempos, então, há uma renovação dessa pintura. Mas essa pintura, ela vai captar um momento especial no ministério de Jesus, e um momento que vai refletir todos nós. Convido que você abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, e eu gostaria de ler os versos de número 21 a 22. Registra assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, que fales aos nossos corações nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero repetir essa leitura antes de colocar a projeção do quadro da pintura de Da Vinci. Eu quero reler esse texto. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros. Vou repetir. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Você pode ver, então, a pintura que clica, que marca, que printa, que registra esse exato momento da frase. Jesus, ele fala: um de vocês vai me trair, mas eles não sabiam a quem se referia. Então, esse momento é o momento dessa frase. Cada um está com um gesto. Esse quadro traduz gestos, esse quadro traduz sentimentos, esse quadro traduz incertezas, esse quadro traduz temores, esse quadro traduz rostos, esse quadro traduz expressões, esse quadro traduz muitas coisas. E é sobre ele que nós falaremos, é sobre esse quadro que nós falaremos nesta manhã. Primeiro ponto: Jesus está no centro da pintura. Jesus
está no centro da tela. Pode avançar mais uma vez, você pode ver que exatamente no centro do quadro está Jesus. E Da Vinci, eu não sei se de propósito, ele coloca ali 3 janelas, e Jesus fica então no meio de uma das janelas, central, colocando foco. Não sei se ele se referia à Trindade num simbolismo, ninguém pode sugerir, na verdade, mas no meio daquelas 2 colunatas de 3, que dão 3 janelas, apontam 3 janelas, Jesus está no centro. E aí nós vamos então ao texto de Colossenses capítulo 1, no versículo de número 18, quando a Bíblia diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Se Jesus é o centro de tudo. Nós, nessa semana que comemoramos os 508 anos da bendita Reforma Protestante, vocês puderam ver vídeos aqui que falaram a respeito de sola Escritura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, solus Christus, e vocês puderam ver então a participação e observação e excelentes exposições a respeito disso. Mas na última exposição que nós vimos, foi falado do solus Christus, porque tudo aponta para o Cristo. Ele tem primazia de todas as coisas. É por Ele, é por meio dEle, é para Ele que são feitas todas as coisas. A Ele seja a glória. Apocalipse vai falar sobre isso, quando fala que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o cabeça do corpo. Então, meus amados irmãos, se Jesus não está no centro, tudo fica desequilibrado. Os relacionamentos se desequilibram, as igrejas se desequilibram, as doutrinas, por falarmos em reforma protestante, se desequilibram quando Jesus não está no centro. Jesus tem que estar no centro de tudo, tem que ser o centro da igreja, tem que ser o centro da adoração, tem que ser o centro do nosso louvor, tem que ser o centro de toda a glória, tem que ser o centro da doutrina da igreja. Tudo aponta para Cristo. O Antigo Testamento inteiro, aqueles 39 livros, antes de Jesus nascer, já apontavam para Cristo. E os 27 do Novo Testamento falam sobre Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Esse quadro nos aponta a olhar para Cristo. E aí nós vamos a outro texto fundamental, que é o texto de Hebreus, capítulo número 12, quando nos mostra no versículo 2, no início do versículo 2, o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não é olhando displicentemente, não é olhando eventualmente. O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus. Nós não podemos tirar o foco. Foi falado aqui na Idade Média e até os dias de hoje, as pessoas acodem a tantos seres, acodem a tantos santos. Para a dor de garganta tem um santo, para a dor dos olhos tem um santo, para a dor das dívidas tem um santo, para a dor da coluna tem um santo, para cada um tem um santo, mas nós não podemos fazer assim, porque o centro é Jesus, o foco é Jesus, o mediador é Jesus e o Salvador é Jesus. Então nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, então, no quadro de Da Vinci, está no centro. Jesus está no centro, e Ele tem que estar no centro da nossa vida. Mas, quando falamos do centro, Jesus no centro, aquela imagem de Jesus na cruz do Calvário mostra Jesus no centro do Calvário, no centro entre 2 ladrões, a cruz de Jesus no meio de 2 cruzes. E aí então Jesus, ele mostra que até na sua cruz, ele deve ser o centro e o foco de todas as coisas. E sobre isso então, vamos observar uma expressão do autor anglicano chamado John Stott, quando ele diz: Cristo é o centro da fé cristã e a cruz é o seu coração. Esse é o contexto daquele quadro. Jesus falou: um de vocês vai me trair, logo seria traído, logo seria condenado e logo iria à cruz morrer por nossos pecados. Então, se nós devemos olhar para Jesus como centro de nossa fé, como diz Stott,
nós devemos lembrar que olhando para Cristo, olhamos para a cruz, e olhando para a cruz, olhamos para os nossos pecados. Então, nós propositalmente hoje, nós não celebramos a ceia do Senhor antes da mensagem, deixamos para celebrar depois, de uma maneira excepcional, porque falaremos dessa ceia que aponta para a cruz. Agora, outra observação nesse quadro podemos ver sobre as mãos estendidas de Jesus sobre a mesa. Veja o quadro mais uma vez. Ele está com os braços abertos, estendidos, como se estivesse oferecendo, como se estivesse, enquanto todos estão numa tensão, todos estão, será que sou eu? Será que sou eu? Porque o texto que nós lemos, João 13, mostra que Jesus falou, onde vocês vão me trair, e bem, pega essa cena. Mas naquele momento Jesus estende a sua mão. Ele está angustiado em espírito, mas está com as suas mãos estendidas. E aí nós vemos 4 formas de Jesus estender as suas mãos. A primeira delas está em Lucas capítulo 5, no versículo 13, quando logo depois da multiplicação quando Jesus faz a pesca milagrosa, a Bíblia diz que ele está caminhando e chega um leproso para ele. E a Bíblia diz nesse texto do versículo 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. O primeiro estender de mãos que nós vemos aqui é o estender de mãos que curam. Jesus, ele promove cura. Aquela ceia, Jesus estende as suas mãos. Jesus está com as suas mãos estendidas. Meus amados irmãos, nós temos que entender que aquele Jesus que curou o leproso, ele está vivo e presente hoje aqui. Ele prometeu, eu estarei no meio, entre 2 ou 3 que estiverem reunidos em meu nome, e nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então, aquele mesmo Jesus que promoveu aquela cura, ele quer promover cura à sua vida. Há uma segunda forma de Jesus, nós vemos Jesus estendendo as suas mãos, é o texto de Mateus capítulo 19, no versículo 13, quando a Bíblia diz, então lhe trouxeram algumas crianças para que impusesse as mãos sobre elas e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Então chegaram as crianças, e aquelas mãos que curavam, foram as mãos que abraçavam as crianças, foram as mãos que se impuseram sobre as crianças, foram as mãos que abençoaram as crianças. Jesus está com as mãos estendidas para te abençoar. Ah, mas os discípulos não quiseram que Jesus fizesse isso, mas Jesus não cedeu à burocracia dos discípulos, Jesus não cede à burocracia da igreja, Jesus não cede à burocracia da religião, Jesus não cede às nossas burocracias, Jesus, ele estende a sua mão para te abençoar. Venha como você estiver, venha para Jesus, que ele quer abençoar a sua vida. Há uma terceira forma de Jesus, na representação naquela ceia, Jesus então usar as suas mãos. A Bíblia diz no texto de Mateus capítulo 14, nos versículos 30 a 31, o seguinte, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me Jesus, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Pedro, que deu um passo enorme de fé, ao sair do barco, ele depois sucumbiu à dúvida. Depois da fé, veio a dúvida. A dúvida não vem sempre antes da fé, mas muitas vezes vem depois de um passo de fé. Você deu um passo de fé, você tem que permanecer. Ele não permaneceu, Pedro duvidou, ele olhou o vento, ele sentiu o vento, ele olhou as ondas, ele percebeu onde estava, ele começou a afundar, mas ele gritou a frase que todos nós devemos gritar, Senhor, salva-me, salva-me, Senhor, eu preciso ser salvo. Então, depois disso, Jesus estendeu a mão, o segurou e o levantou. Meus amados irmãos, a mão que cura, a mão que abraça, que abençoa, a mão que salva, ela também tem um quarto propósito. E esse quarto propósito, ele é citado por Francine Rivers, no livro O Amor de Redenção, quando ela escreve, as mãos que foram pregadas na cruz, são as mesmas que abraçam o arrependido. Olha que cena linda, aquelas mãos, os discípulos estão em tumulto naquele cenáculo, diante daquela mesa que foi posta ali, mas aquelas mãos que seriam crucificadas momentos depois,
Pouco depois, aquelas mãos seriam cravadas com pregos naquela cruz, mas aquelas mãos que foram cravadas na cruz estão estendidas para você, para te abençoar. Agora, nós vimos então as mãos de Jesus, mas nós devemos ver a reação dos discípulos. Emoções e decisões foram expressadas nesse quadro de Leonardo da Vinci. Da Vinci agrupou os discípulos em 4 grupos de 3. Vamos ver os 4 grupos nessa cena. Você pode ver então que são totalmente discerníveis, propositalmente separados. Jesus no meio, 2 grupos à sua direita, de 3, e 2 grupos de 3 à sua esquerda. E ali nós vemos reações, nós vemos gestos, nós vemos expressões, nós vemos interações. E vamos falar então, continuar falando sobre esse quadro, sobre essa pintura, mas vamos falar então a respeito desses 4 grupos. Vamos falar do primeiro grupo. No primeiro grupo estão Natanael, também chamado de Bartolomeu, Tiago Menor e André. Vamos falar de Natanael, esse que você vê circulado à extrema esquerda dessa pintura. Ele está inclinado para frente, o seu rosto demonstra muita atenção, como se quem quisesse tentar compreender o que Jesus falou naquele momento, e reflete atenção, surpresa e prontidão. Essa é a imagem que nós temos aí de Natanael ou Bartolomeu. Oral Roberts, ele dizia o seguinte: Deus sempre fala, o segredo é estarmos, o segredo é estarmos atentos para ouvir. Deus sempre fala, fala isso sobre no livro A Fé que Remove Montanhas. Deus está falando. Agora, muitos não estão ouvindo, porque estão com seus corações fechados, estão distraídos, estão pensando em tantos assuntos. Deus está falando. Agora, Deus não fala apenas no culto, Deus não fala apenas durante o louvor ou a pregação da palavra. Deus fala no meio do seu trabalho, Deus fala na sua casa, Deus fala durante o seu sono, Deus fala no meio dos teus estudos, Deus mostra as coisas. O detalhe, então, não é a forma como Deus fala, mas a forma como nós observamos e ficamos atentos, como Natanael naquele quadro ficou atento. Você vê ele olhando para o mestre, olhando para o Senhor Jesus. Jesus fala: onde vocês vão me trair? Ninguém sabia quem. E Natanael olha atento para ele. Nós devemos estar atentos à voz de Deus e à sua palavra. Naquele mesmo grupo à esquerda, nós encontramos também Tiago Menor. Tiago Menor é esse que está no meio. Você vê que ele levanta os braços num gesto de perplexidade, tentando explicações para algo inesperado. Está perplexo. Então, nós temos essa preocupação. O que vai acontecer? Ele vai ser traído? Como é que vai ser? E a resposta, meus amados irmãos, está na cruz. Edmund Clowney, ele vai dizer o seguinte no livro Pregando Cristo em toda a Escritura: as perguntas humanas só encontram sentido quando respondidas à luz da cruz. E esse era o contexto, era a cruz. As pessoas sabiam que os crimes de sedição contra o Estado romano era a pena capital através da crucificação. A cruz, então, não era algo novo para aqueles discípulos. Naturalmente, aqueles discípulos viram outras crucificações acontecendo. A crucificação de Jesus não foi a primeira, também não foi a última. Foi uma das muitas crucificações, quando as pessoas crucificavam aqueles que se levantavam, rebelavam contra o Estado romano. Então, talvez naquele momento, nós temos essa percepção de Tiago Menor, quando ele pensa: será que então ele vai ser traído, ele vai ser entregue às autoridades, será que ele vai ser crucificado? Tudo aponta à cruz, porque a cruz, ela tem a resposta. Jesus, ele responde muitas das questões na cruz. É por isso que no final da crucificação, Jesus, ele diz: está consumado, ou seja, está completado, está concluído, não há nada mais a ser feito até esse momento, tudo foi feito aqui, porque a cruz traz as respostas. Foi citado no Solus Christus sobre Lutero. Lutero, ele vai desenvolver em 1518
a chamada teologia da cruz. E na teologia da cruz nós temos 4 expressões em latim que se chamam cruz maledicta, cruz redemptoria, crux sanatum e crux gloria. A crux maledicta é a cruz da maldição, é a pena do pecado. Mas depois vem a crux sanatum, através dele, naquela cruz, nos representando, vem a cura para todos nós. Depois vem a crux redemptoria, que nos traz redenção, que nos traz libertação. E por fim, traz a crux gloria, que exalta a glória de Jesus. A ele toda a glória. Então, todas as respostas estavam na cruz. Nós falamos então de Natanael, nós falamos de Tiago Menor, e vindo da esquerda para a direita naquela pintura, nós temos agora André. André também levanta os seus braços, e ele levanta as 2 mãos, elas estão muito claramente à frente, como quem estivesse recusando algo, como estivesse reagindo, dizendo, isso não pode acontecer, isso não pode estar acontecendo. André, então, na pintura de Da Vinci, ele fica pasmo com aquela informação, não, isso não é possível, não é possível. Então, notícias inesperadas. Hidegasu Takayama, que para mim marcou muito a minha juventude como pregador, em A Pregação Transformadora, ele diz, as más notícias nos testam, mas é nelas, nas más notícias, que a fé se mostra viva. É fácil termos fé quando estamos com um louvor tão maravilhoso como nós temos em nossa igreja. É fácil termos fé quando nossos irmãos aqui na igreja nos abraçam, nos abençoam, mas a fé viva, ela é demonstrada no meio das notícias ruins. É quando nós recebemos notícias ruins, como André, Jesus vai ser traído, não é possível, ele coloca, Da Vinci então, o coloca com os braços, com as mãos assim, levantadas, a expressão de surpresa, mas nós podemos ser surpreendidos por muitas notícias que são ruins, difíceis, mas ainda assim, nesse momento, devemos exercer a nossa fé. Então nós vemos no primeiro quadro, naquele primeiro bloco de discípulos, vimos então Natanael, Tiago Menor e André. Agora vamos ao segundo grupo. O segundo grupo você pode ver na foto, que tem Judas Iscariotes, Pedro e João. É interessante notar, quando falamos de Judas, ele foi uma pessoa que, apesar de roubar dos tesouros, dos valores, dos recursos que eram administrados ali para Jesus no seu dia a dia, os discípulos, apesar disso, ele era uma pessoa mas disfarçava muito, porque os discípulos não sabiam de quem se tratava. Ele disfarçava muito, porque, olha, são 12 discípulos, então nós podíamos ter 11 desconfiando de Judas, olha, ele é assim, mas ninguém desconfiava dele, porque ele disfarçava muito. E ali então, vamos falar sobre ele, Judas, no caso, o Iscariotes. Ele aparece inclinado para trás, como quem quisesse sair, e ele vai sair daqui a alguns minutos. Mas ele também, nesse quadro, você pode notar, que ele está envolto em sombras. Ele está também segurando uma bolsa de moedas, não dá para ver muito na tela aqui, mas que simbolizam a traição. A postura dele é tensa, como quem decidiu se afastar da luz. Então você pode ver que só o rosto dele tem sombras, só no rosto, não no resto do corpo, está focado, porque ele já tinha tomado a decisão de sair da luz para ir para as trevas. Domingos Jardim, que é pastor da primeira Igreja Batista de Marília, em São Paulo, ele diz no livro O que causa a queda dos homens de Deus o seguinte: as trevas espirituais se instalam quando a missão é substituída por religiosidade. Nós temos missão, nós temos propósito, nós fomos transformados, temos metas, mas quando a gente muda isso por religiosidade, as trevas começam a entrar. Então, mas nós temos que ter muito cuidado, para não deixarmos de reluzir a luz de Cristo em nós. Jesus, que declarou que é a luz do mundo, ele disse em Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Ou seja, nós refletimos a luz de Cristo, nós temos que brilhar a luz de Cristo. Se não estivermos brilhando, tem algo errado em nossas vidas. Então, nós devemos olhar
e ver que Judas, ele escolhe um caminho. Ele tinha ministério, ele tinha dons, ele tinha talentos, ele batizava pessoas, ele pregava o evangelho, ele era ativo na, abre aspas, igreja de Jesus, ele era ativo no grupo de Jesus que ia para todos os lugares, ia para Galiléia, ia para outra margem do Jordão, para onde fosse, Judas estava trabalhando. Então a questão não é que Judas era uma pessoa, não, esse vai ser traidor porque ele não trabalha na obra. Não, esse vai ser traidor porque ele fica resmungando. Nós vemos um momento de murmuração dele sim, mas não era algo notório, muito comum nele. É um evento pontual que acontece, mas nós vemos que Judas é uma pessoa que guarda, ele trabalha, ele se envolve, ele prega, ele é usado para curar vidas, mas nele não havia uma coisa, luz. A nossa questão é, temos pregado, temos cantado, temos tocado, temos trabalhado com as crianças, temos estado na introdução, temos servido no diaconato, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, temos sido luz? Temos sido luz? As pessoas veem em nós a luz de Cristo, porque elas devem ver a luz de Cristo não apenas no nosso exercício ministerial, na igreja, no culto, mas na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, entre nossas amizades. As pessoas têm que ver algo diferente em você, para que as trevas não se instalem. É muito significativo, volto a dizer, que há sombra no rosto de Judas, porque a luz já não estava nele. Atrás de Judas, nós vemos outra figura, que é a figura de Pedro. Pedro está no meio desse trio, e ele se inclina em direção a João, com o rosto carregado de tensão. Você pode ver tensão no rosto de Pedro. Ele está segurando uma pequena faca, que antecipa o gesto de impulsividade lá, quando ele corta a orelha do servo do sacerdote, o Malco. Então, ele está com aquela faca, ele andava armado, Pedro andava armado. Então, ele naquele momento que que Jesus vai ser preso no Getsêmani, ele pega a faca e corta a orelha. Ele age por impulsividade, e nós vemos muita impulsividade em Pedro. Pedro era um homem impulsivo, até que ele foi totalmente transformado. Tanto é que Jesus fala, Pedro, quando você se converter, Pedro, você... Então, Jesus fala de Pedro precisava ser melhorado nesse sentido. Ele vai melhorar, ele vai crescer, ele vai amadurecer. Mas o fato é que Pedro era um homem impulsivo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo número 1, versículos 19 a 20, o seguinte: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tardio para falar e tardio para ficar irado. Ou seja, impulsividade tem que ser controlada. Por isso que a Bíblia fala ali em Gálatas capítulo 5, que um dos dons, um dos frutos do Espírito, melhor dizendo, é o domínio próprio. Você dominar e controlar a sua impulsividade, como Pedro devia ter controlado momentos depois, ali no Getsêmani, talvez horas depois, enfim. A Bíblia diz, Joyce Meyer, ela vai trazer uma frase num livro que o título é muito provocativo. Olha o título, Eu e Minha Boca Grande. E Joyce Meyer, ela vai dizer o seguinte: a sabedoria começa quando decidimos calar o impulso. Se você quer mudar a sua vida, mude o que fala. Se você quer mudar a sua vida, mude o que fala. A boca fala do que está cheio o coração. Então, começa controlando as fronteiras dos seus sentimentos. Começa a segurar o que você fala para que você mude a sua vida. Não adianta você falar, eu vou na igreja para mudar minha vida, se você continua abrindo demais a sua boca, porque a igreja não vai mudar a sua vida. Quem muda a sua vida vai ser o Espírito Santo que habita em você. Mas o Espírito Santo que habita em você vai falar, fecha a sua boca. E você então tem que tomar a decisão de fechar mais a sua boca, controlar mais o que você fala, agir com menos impulsividade, como Pedro.
Então você viu nesse segundo bloco de discípulos, Judas Iscariotes, você viu Pedro, e agora à direita desse grupo, você vê João. João, pode colocar isso, João, você pode ver que ele, dos discípulos, é quem está sereno. Ele tem uma serenidade, os seus olhos estão baixos ou até fechados, eles estão olhando para baixo, ele está mais tranquilo, ele demonstra tranquilidade. Ele é o mais novo dos discípulos, ele é muito jovem, até naquela época, mas ele nos demonstra aquela paz que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vou-las dou, não vou-las dou como a dá ao mundo. Jesus tem uma paz diferente, e essa paz, ela se encontra quando nós temos um propósito firme em Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo número 26, no versículo 3, o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, note, conservarás em perfeita paz. Conservar é manter. A pessoa pode ter paz e perder a paz logo depois. Mas a Bíblia diz, Tu, Senhor, conservarás, manterás em perfeita paz quem? Aí o texto mesmo responde, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós devemos manter o propósito. Nós devemos manter o propósito do serviço ao Senhor, sim. Nós devemos manter o propósito de continuarmos luz às pessoas que nos cercam, luz que brilhe e que irradie, sim. Nós devemos manter o propósito de dizer, ninguém vai tirar a minha paz. Olha, eu estou passando por muitos problemas. Olha, eu tenho contas para pagar. Olha, eu estou em perseguição no meu trabalho, mas ninguém vai tirar a paz do meu coração. Ninguém vai roubar a minha paz. Por quê? Porque eu vou manter firme o meu propósito, porque eu confio no Senhor. Tony Evans, que no livro Reino de Deus em Ação, ele vai escrever o seguinte: a paz de Deus não é a ausência de caos, mas a tranquilidade de saber que Ele ainda reina sobre o caos. Então, ter paz não acontece quando há ausência de guerra. Eu acho que foi o von Clausewitz que vai escrever um livro a respeito de guerra, de paz, de estratégias militares. Creio que ele era prussiano, mas, enfim, ele vai falar sobre isso, mas não, a paz não acontece, não existe quando há ausência de guerra. Para o cristão, a paz acontece até mesmo durante a guerra. Por isso Evans vai falar sobre isso. A paz de Deus não é a ausência do caos, nós podemos ver o caos ao nosso redor, as dificuldades, as lutas ao nosso redor, mas nós temos tranquilidade de saber, Deus está reinando e controlando todas as situações, a minha vida está nas mãos de Deus, Ele está traçando um propósito através da minha vida e para a minha vida. Nós falamos dos dois primeiros grupos, nós vamos agora para o terceiro grupo, que tem Tomé, Tiago Maior e Filipe, que esse grupo está para quem vê o quadro à direita de Jesus. Vamos falar de Tomé. Tomé é esse que está circulado, ele se destaca à esquerda, levantando o dedo indicador em um gesto questionador, típico de quem busca respostas ou precisa de provas. Ele está assim, ó. Mas quem? Quem? Será que vai ser ele? Será que ele questiona? Tomé é descrito então aqui, e bem descrito por Da Vinci, como o questionador. A Bíblia mostra isso em João capítulo 20, do versículo 27 ao 29, quando nós lemos, e logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Tomé tinha dúvidas, será que é Jesus mesmo? E Jesus falou então, toca, coloca o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e coloca no meu lado, onde foi espetada a lança. Então, ele fala, você tem que ser crente, você não pode ser incrédulo, você tem que crer, você tem que andar na dimensão da fé. E nós, então, entendemos que nós temos que aprender a mergulhar na fé, a andar em fé. Porque, como a Reforma vai pregar, ali do texto de Abacuque 2,4, que Lutero vai trabalhar muito bem sobre Romanos 1,17, que ele fala, o texto diz, o justo viverá por fé. Então nós devemos viver pela fé.
Há momentos, meus amados irmãos, que a nossa lógica vai ter um limite, mas nós devemos caminhar pela fé. Agora, não se trata de fé cega, se trata de fé baseada no que a palavra de Deus ensina sobre fé. Woody Balkan, ele vai dizer o seguinte, no livro Família Guiada pela Fé: a fé não é um salto irracional, é confiança consciente em um Deus confiável. Então, nós damos um passo de fé, porque conscientemente confiamos em Deus. Cremos que Ele existe, cremos que Ele tem poder e cremos que Ele age, assim como cremos nas suas promessas. Então, baseados na confiança num Deus vivo e um Deus que se manifesta, nós damos os nossos passos de fé. Agora, as dúvidas fazem parte da vida. Nem sempre as dúvidas são negativas. Há dúvidas que são importantes, meus amados irmãos, e podem nos fazer bem. Larry Crabb, ele era um ateu, um cético convicto. Ele vai se converter com a leitura. Ele é um psicólogo, doutor em psicologia. Inclusive, ele vai escrever livros aí sobre Freud, sobre Skinner, sobre Rogers. Ele vai escrever sobre o existencialismo de Viktor Frankl. Ele vai ser um doutor em psicologia e ele era muito cético. Ele se converte com as obras de Francis Schaeffer, de C.S. Lewis. Então, ele vai escrever o seguinte: a dúvida que nos leva a buscar a Deus é mais saudável do que a certeza que nos afasta dele. Há pessoas que se afastam de Deus porque têm uma certeza, mas certeza baseada em quê? Em nada, porque não pesquisaram, não buscaram, só se acomodaram nesse sentido. Mas, quando nós começamos a colocar nossas dúvidas e buscar a resposta, quando nós buscamos a resposta, nós a encontramos, e é Jesus. Então, ele vai escrever esse livro, pela editora Mundo Cristão, chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Bom, nós falamos então a respeito de Tomé. Vamos falar a respeito de Tiago o Maior. Ao centro, Tiago o Maior abre os braços num gesto de perplexidade, como quem se vê subitamente diante de algo que desafia a sua compreensão. Nós podemos ficar perplexos, podemos ser surpreendidos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Aquela perplexidade que nós vemos em Tiago Maior, aquele susto que ele leva, então, naquele momento, ele demonstra surpresa. Nós somos surpreendidos. Todos nós temos momentos que somos surpreendidos. Muitas vezes numa ligação, numa mensagem, num e-mail, numa notícia, numa visita, ou algo inesperado. Mas nós não podemos desanimar a nossa fé. Temos que continuar confiando em Deus. Por quê? Porque o contexto daquele momento era a perplexidade seguinte: será que vai ser para a cruz? Ele vai ser traído, ele vai ser entregue? Mas e agora? E sobre nós? O que vai acontecer conosco? Será que ele vai ser crucificado? Então, meus amados, Craig Keener, ele vai escrever o seguinte, no comentário histórico-cultural da Bíblia, quando escreve sobre o Novo Testamento: a perplexidade diante do sofrimento é legítima, mas o Evangelho responde com esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança maior do que os nossos problemas. Nós temos a presença de Deus, os braços de Jesus que curam, os braços de Jesus que salvam, os braços de Jesus que acolhem, os braços de Jesus que abençoam, os braços de Jesus que abraçam. Então, meus amados irmãos, eu digo para vocês que a expressão registrada por Da Vinci, interpretada por Da Vinci em Tiago Maior, é uma expressão que nós vivemos. Ficamos perplexos, mas nós não podemos desanimar. Depois dele, temos Filipe. E Filipe, então, ele aparece nesse trio com as mãos sobre o peito, numa atitude de espanto e introspecção, como se dissesse: sou eu? Filipe fez alguma coisa, pelo menos na interpretação de Da Vinci, Leonardo da Vinci. Ele fez alguma coisa, ele coloca assim: mas será que sou eu? Será que eu fiz algo errado? Então, o medo de ser culpado. Edmeia Williams, também anglicana, ela escreve no Poder da Oração que Transforma o seguinte: o medo de ser culpado desaparece quando o perdão se torna revelação e não apenas doutrina. Nós temos muita doutrina,
muitas vezes conhecemos a doutrina do perdão, mas nós não temos a experiência do perdão. Nós conhecemos os textos bíblicos sobre perdão, mas nós ficamos guardando a culpa em nosso coração. Por isso que a cruz é tão importante, porque na cruz ficaram as nossas culpas, deixamos as nossas culpas na cruz, e nós então temos que viver essa experiência. A irmã Edmeia, a missionária Edmeia, ela fala, quando o perdão se torna revelação, ou seja, quando nós começamos a ver o perdão realmente, nós não carregamos mais a culpa. Ah, mas eu fiz alguma coisa errada. Jesus te perdoou. Não fica se remoendo. Não fique carregando esse peso, porque Jesus já carregou esse peso por você. Nós falamos dos 3 grupos e vamos agora para o 4º e último grupo dos discípulos. Eles têm Mateus, um outro Judas, que é Judas Tadeu, e Simão, o Zelote. Vamos falar então do grupo de Mateus, sobre o discípulo Mateus, o apóstolo Mateus. Mateus é retratado nesse grupo à esquerda, gesticulando vividamente em direção a Simão. Ele está olhando para Simão, com quem busca explicações ou confirmações diante do que acabou de ouvir. Ele falou, mas o que ele está falando? Como se ele apontasse para Jesus, olhando para Simão, o Zelote, falando, mas o que é isso? Me explica isso, o que está havendo aqui? Então, ele está buscando explicações. Muitas vezes nós pensamos que não devemos ter explicações sobre a nossa fé. Bom, o apóstolo Pedro, que viveu aquela cena, que experimentou aquela cena, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 5 e 15, o seguinte: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Nós temos que responder o motivo de nossa fé. Ah, mas eu não tenho conhecimento bíblico muito amplo. Não importa, você tem o conhecimento empírico, você tem a sua experiência, você tem os testemunhos do que Deus fez na sua vida. Aquele cego, quando foi curado, os fariseus, os religiosos da época, falaram, mas que história é essa? Como é que foi? Me explica isso? Ele falou, eu não sei falar nada, não sei explicar nada. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Então, essa explicação, você tem que dar razão da sua fé, você tem que mostrar, olha, eu creio em Jesus porque Ele transformou a minha vida, eu creio em Jesus porque eu sinto a presença do Espírito Santo no meu coração, eu creio em Jesus porque eu amo a palavra de Deus, e Ele fala comigo vividamente, eu amo a Jesus, e você tem muitos motivos para dizer sobre isso. Então, temos que dar resposta. Agora, as respostas também podem ser indiretas, nem sempre elas são diretas. E as respostas que Deus nos dá também, aí colocando num outro aspecto, elas podem também ser ensinadas, não de uma maneira explícita, através de uma declaração de alguém, mas Deus pode nos mostrar através da direção que o seu Espírito Santo dá a cada um de nós. A pastora Helena Raquel, no livro Propósito e Processo, ela diz o seguinte: nem sempre Deus nos dá respostas imediatas, mas sempre nos dá direção. O Espírito Santo, ele está em nós para nos dar direção. A resposta que nós queremos é, será que eu pinto esse quadro com azul, com vermelho, com amarelo, com verde? A resposta não vem através disso, mas Deus muitas vezes vai te direcionar a algo, talvez uma floresta com tudo verde, e você vai ter a resposta assim. Você tem que estar atento. Nós citamos Oral Roberts, você tem que estar atento ao que Deus está mostrando. Nós falamos e usamos o termo falar, né? Deus fala através do que Ele mostra, através do que Ele dirige, através do que Ele nos permite ver. Deus nos fala, nem sempre verbalmente, mas através do que nos rodeia. Então, nós falamos agora sobre o Mateus. Vamos falar agora sobre Judas Tadeu, que está no meio desse 4º e último grupo. Judas Tadeu aparece no meio, no centro desse grupo, apontando com energia, talvez questionando, debatendo, tentando entender o que Jesus realmente quis dizer. Ele precisa de uma resposta. Ele está firme, o olhar dele é muito firme, muito rigoroso, então ele tem questionamentos. Miles Monroe, que nascido nas Bahamas, falecido relativamente há pouco tempo, no Poder do Potencial, ele escreve o seguinte: os questionamentos mais profundos da alma são respondidos no propósito divino.
sirva a Deus no propósito que Ele deu, trabalhe para o Senhor no propósito, que Ele vai mostrar as respostas. Eu gosto muito daquele salmo que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Então, você está no propósito, você está cumprindo o propósito que Ele colocou na sua vida, a meta que Ele colocou na sua vida, a missão que Ele colocou na sua vida, você está servindo a Ele naquilo que Ele colocou e apontou à sua vida, então que você possa permanecer firme, porque Deus vai respondendo no propósito, no meio do propósito, no meio do processo, no meio do seu caminho. E aí nós vamos para o último dos discípulos, nesse quadro, Simão o Zelote. A pintura já está mais desgastada, quando fizeram essa fotografia que eu estou usando na imagem, mas Simão, à direita do trio, ele mantém uma postura serena, com as mãos abertas, sugerindo escuta, ponderação e sabedoria. Se você olhar para os dois, o Mateus e o Judas Tadeu, eles estão encarando o Simão Zelote. Eles não estão olhando para Jesus buscando a resposta, estão encarando o Simão Zelote. Olha, que história é essa? Como é que está? E Simão Zelote, então, ele demonstra que está explicando, que ele está tentando mostrar a resposta com sabedoria. Devemos aprender a ser sábios, não apenas em nossas decisões, mas também naquilo com o qual nós respondemos às pessoas. Carlos Mraida, que também já pregou aqui na igreja, ele é um pastor de Buenos Aires, na Argentina. No livro A Missão Integral e a Igreja Comunidade, ele escreve: responder com sabedoria é transformar a conversa em ministério. Olha que coisa linda. Transformar uma simples conversa num exercício ministerial é quando você responde com sabedoria. E aí nós vamos então para o detalhe do pão, para onde eu encaminho o final dessa mensagem. O pão na mesa, nessa pintura, você pode ver nessa próxima tela, ele não está partido, ele está inteiro. Está sugerindo, então, que o sacrifício ainda estava por acontecer. É como se o quadro congelasse naquele momento, naquele instante, antes do drama da cruz. E é exatamente isso que acontece. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, e nós temos o texto: porque todas as vezes que comerem este pão, e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus não tinha partido, Ele estava já anunciando aquilo que Ele faria logo depois. O pão seria partido, o seu corpo seria partido, e aí nós vemos então esse anúncio da morte de Jesus. Mas a morte de Jesus nesse texto, você pode ver que não é um texto que mostra a questão no aspecto negativo, mas com esperança, porque se você olhar, ele fala: vocês anunciam a morte do Senhor, vírgula, até o quê? Que Ele venha. A esperança, Jesus voltará. John Piper, ele vai escrever no livro A Paixão de Cristo, essa frase belíssima. Ele diz: o pão partido e o cálice levantado proclamam: Ele morreu, mas também sussurram: Ele voltará. É chegado o momento da oração. Convido você a ficar de pé, e convidar também nesse momento, é um momento diferente, nós